Olá meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar um tema muito interessante. É uma palestra intitulada Covardia Espiritual. Nós vamos entender aqui o que é covardia espiritual, o que Deus mostra para nós dentro da palavra, pessoas que teve covardia espiritual, aqueles que tiveram coragem extraordinária, que possamos deixar esses exemplos maus e se apegar os exemplos bons, para a honra e glória do nosso Deus. O objetivo dessa mensagem, irmãos, é despertar nós, povo da última geração, para que possamos ter coragem espiritual para pregar a verdade como Deus mandou, com amor, mas aquilo que Deus mandou. Nós vamos ver no decorrer dessa palestra, que é bem interessante. Eu gostaria de orar com os irmãos, aqueles que puderem. Vamos ajoelhar para falar com nosso Deus? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado mais uma vez por estar na sua presença. Perdoa nossos pecados, que faz separação entre nós e Ti. Transforma nosso coração, Deus, para que possamos entender a Tua palavra e colocar em prática a nossa vida. Dá-nos Teu poder, abra nossa mente, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Se você é novo no nosso canal, eu peço que você possa se inscrever no nosso canal. Clica no sininho para receber novas notificações, novos vídeos. Quando a gente postar um vídeo nesse canal, você recebe a notificação do novo vídeo. Dá um like para ajudar o nosso canal, comenta o que você está achando, é muito bom para nós entender o que os irmãos estão achando da mensagem, tá bom? E se você gostou, compartilhe esse vídeo com outros irmãos, tá bom? Que Deus seja louvado. Então vamos lá. Tem uma história aqui, é bem interessante, de um senhor que viveu na União Soviética, o Nikita Khrushchev. Ele viveu de 1894 a 1971. Ele nasceu em 1894 e morreu em 1971. Ele era secretário-geral da União Soviética de 1953 até 1964. Então aí 11 anos, Ele foi secretário da antiga União Soviética comunista. Assumiu seu posto como primeiro-ministro em 1958 e em fevereiro de 1956 ele deu seu discurso secreto na 20ª festa do Congresso do Partido Soviético. Então todo ano tinha o congresso do Partido Soviético ali. Então foi na 20ª festa. Nesse discurso, Khrushchev severamente criticou Joseph Stalin, que nasceu em 1879 e morreu em 1953, secretário-geral da União Soviética de 1922 até 1953. Um bom tempo ele ficou como chefe ali, da União Soviética. Então, ele critica, Stalin, que foi um dos grandes heróis da União Soviética ali, principalmente na época, Ele critica pela execução de milhares de cidadãos soviéticos, várias violações das leis e da sua personalidade arrogante. Então esse Nikita Khrushchev, ele faz uma crítica severamente. Isso foi no aniversário, irmãos, olha lá, no aniversário do Congresso do Partido Soviético, Partido Comunista. Então ele critica esse homem, Stalin, Stalin era um herói ali da União Soviética. Ele critica porque Stalin executou milhares de cidadãos soviéticos, aquelas pessoas que eram contra ele, Ali era uma ditadura, a ditadura stalinista, A gente pode ver isso aí pelo longo da história, e é uma ditadura comunista. Então ele faz essa crítica, o Nikita, pelas várias execuções, que Stalin fez aos cidadãos soviéticos, e várias violações da lei e sua personalidade arrogante, ou seja, ele fala que Stalin era um arrogante. Então, irmãos, olha que coragem, um exemplo de coragem, Isso no campo material, nós vamos dizer no campo espiritual. Então, ao final dessa mensagem, a gente vai ter a conclusão dessa história, tá bom? Então, vamos ver exemplos de covardia espiritual dentro da Bíblia agora, dentro da palavra de Deus. Vamos ver 1 Reis 18, 21. 1 Reis 18, 21. Então está escrito assim, irmãos, olha que interessante. E Elias chegou diante de todo o povo e disse: por quanto tempo vós cocheareis entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se é Baal, então seguiu. E o povo nada lhe respondeu, com uma palavra sequer. Então o povo de Israel perante Acabe ali, estava o rei de Israel, e perante Elias. E Elias fala para o povo ali no Monte Carmelo, até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, seguir.
Se Baal é Deus, seguiu. Até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos, ou seja, dividido. Então o povo ali ficou dividido e não tomou posição ao lado do Senhor. Misericórdia. Então Elias faz um apelo para o povo tomar a decisão. Não ficar no meio, com 50% com Baal e 50% com Deus, o Deus Israel. Então o povo estava dividido, né? Isso era uma covardia espiritual na época. Porque divisão, está dividido entre aquilo que vai seguir, é uma covardia espiritual. O povo estava com medo, né? De Acabe, Jezabel principalmente, que ela mandava matar, né? Quem seguiu o Deus verdadeiro. E o povo de Israel sabia que o Deus verdadeiro era o Deus, o grande Jeová, né? Mas estavam com medo de tomar decisão, porque tinham medo da Jezabel, né? Outra história muito interessante, irmãos, está em Marcos 6, 21 a 26. Vamos lá para o Novo Testamento agora? Está escrito assim, ó, Marcos 6, 21 a 26. E chegando um dia oportuno, quando Herodes, em seu aniversário, fez o jantar aos seus senhores, altos capitães, chefe da Galileia, entrando a filha de Herodias e dançando e agradando a Herodes e aos que estavam sentados com ele, o rei disse à donzela: pede-me o que quiser e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo que me pedires eu te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, disse à sua mãe: o que eu pedireis? E ela disse: a cabeça de João Batista. E ela veio imediatamente para junto do rei e pediu, dizendo: eu quero que tu me des em um prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu muito, todavia por causa do juramento e dos que estavam sentados com ele, não quis deixar de atendê-la. Olha que coisa terrível, irmãos. Então o povo reunido ali na festa de Herodes, né? Herodes faz um aniversário e aí ele faz um pedido, né? Ficou vendo aquela donzela, ficou bem atraído por ela. E aí ele fala: ó, eu vou te dar tudo, até metade do meu reino. Pode pedir o que quiser. E ele não atentava que a menina ia pedir conselho para a mãe dela. E a mãe dela odiava João Batista, porque João Batista pregava a vitória ao seu pecado, pregava o arrependimento. E ele denunciou o pecado de Herodes e a mãe dela, né? E aí a mãe dela ficou muito furiosa. E ela pede a cabeça de João Batista. E a menina vai até Herodes, né? E diz para ele: ó, eu quero a cabeça de João Batista num prato. E ele, porque tinha feito um voto, né? Foi um homem covarde, ele poderia ter voltado esse voto. Mas ele, covarde, com medo de perder a reputação, e dá a cabeça de João Batista para a moça, né? Misericórdia. Então, irmãos, o medo de desagradar as pessoas, o medo de desagradar os convidados, levou ele a cometer esse crime horrível, né? Então, muitos hoje de nós, irmão, infelizmente, temos muito medo de tomar decisão, porque nós pensamos o que as pessoas vão achar. E a gente fica dividido, né? Como o povo ali, diante também de Acabe, né? Perante Elias ali, ficou dividido também. Misericórdia, irmãos. Possamos tomar decisão firme ao lado do Senhor, sem medo que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão dizer. Tomar a decisão ao lado do Senhor, ao lado da verdade e a sua palavra. Amém? Louvado seja Deus. Outra história bem interessante aqui, está em João 9, 17 a 22. Uma história bem conhecida. E eles disseram novamente ao homem. E eles disseram novamente ao homem cego: o que dizes tu a respeito dele, daquele que abriu teus olhos? E ele disse: ele é um profeta. Então aqui o contexto é a cura do cego de nascença, né? E aí os fariseus estavam o interrogando. E o verso 16 diz: mas os judeus não acreditaram a respeito dele, que ele tivesse sido cego e recebido a visão, até que chamaram os pais do que receberam a visão. E ele perguntaram, dizendo: é este o vosso filho que dizei ter nascido cego? Como pois agora ele vê? Seus pais responderam e disseram: nós sabemos que esse é o nosso filho e que ele nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os seus olhos. Nós não sabemos. Ele já tem idade, pergunta a ele, e ele falará por si mesmo. E o verso 32, essas palavras disseram seus pais, porque temiam os judeus, pois os judeus já tinham combinado que algum homem confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga, ou expulso da igreja. Então, irmãos, que história interessante, né? Você pode ler todo esse contexto, né? O rapaz foi
curado por Jesus. E esse rapaz é interrogado pelos fariseus, levam ele perante os fariseus e eles perguntam, né? Você é cego de nascença? Será que você é cego de nascença? E chama os pais. E os pais, ele nasceu cego. Agora, quem curou ele, nós não sabemos. Pergunta para ele que ele tem idade. Por que os pais falaram isso? Os pais sabiam que Jesus tinha curado, porque tinham medo de ser expulso da sinagoga. Saiu um voto ali da associação na época, saiu ali um voto da comissão, que quem dissesse que Jesus era o Messias seria expulso da igreja, seria disciplinado e excluído, né? E eles, com medo, não disseram abertamente que foi Cristo. Misericórdia. Irmãos, nós possamos ter coragem espiritual. Deus pede para nós, com educação, com amor, mas ter coragem espiritual. E falar nossa fé abertamente, aquilo que a gente aprendeu. Deus nos dá luz, irmão, para que possamos divulgar para outras pessoas. Se a gente recebe luz e não divulga, essa luz vira trevas espirituais. Misericórdia. Outro texto bem interessante, outra história, que está em João 12, 42 a 43. Exemplo de covardia espiritual. Vamos lá ver João 12, um pouco mais para frente. 42 a 43. Está escrito: contudo, muitos dentre os principais governantes creram nele, em Jesus, né? Mas por causa dos fariseus não confessaram, para não serem colocados para fora da sinagoga, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então muitos irmãos criam em Jesus, muitos hoje creem na verdade presente, mas não confessam abertamente. Por quê? Porque tem medo de ser excluído da igreja, tem covardia espiritual. Misericórdia, irmãos. Então será que essa história não é um exemplo para nós? Que possamos refletir nessas histórias bíblicas de pessoas que foram covardes espirituais. E é bem interessante que no verso 43 diz assim, por que eles não confessaram abertamente que Jesus era o Messias? Porque eles amavam mais a glória dos homens, tapinha nas costas, do que a glória de Deus. Eles amavam mais a bajulação, os cargos da igreja, e aí não confessaram a Cristo. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Será que está acontecendo isso entre nós, irmãos? Será que está acontecendo com você? Que nós possamos orar ao Senhor, buscar o Senhor, buscar luz e praticar e levar para outras pessoas. Como eu tenho dito, com amor, com educação, mas falar abertamente, irmãos. Nós não podemos ser covardes, porque os covardes não entrarão no reino do céu. Então, irmãos, que nós possamos refletir nessas histórias e que isso seja um exemplo para nós. Quantos, por medo de perder prestígio, cedem ao erro? A frase que muitos usam, para não ficar chato, eu fiz. Irmãos, logo quando eu entrei na igreja, tinha um ancião que ele dizia assim, um dia, uma história, né? Eu e outro irmão, nós éramos novos na fé, chegamos até a porta da igreja e estava acontecendo um teatro na igreja. E nós já tínhamos estudado o livro Evangelismo, que é contra o teatro, né? E a gente chegou bem na porta da igreja e perguntamos, mas isso aí pode fazer na igreja? E esse ancião, que era um ancião muito tempo na igreja, já era um senhor já, muitos anos de experiência, ele disse para nós uma frase que nunca saiu da minha mente. Ele disse assim, olha, eu sei que está errado. Ele cita o texto, né, no livro Evangelismo, na página tal, está dizendo que é errado. Ele cita, né, de cor. E ele fala bem claro assim para nós. Só que eu faço isso para não ficar chato. Isso caiu como uma pedrada na minha mente, irmãos, porque eu pensei assim, nossa, mas ele é líder, ele é ancião da igreja, e ele sabe que é errado, mas faz para não ficar chato. Então, irmãos, isso é uma típica covardia espiritual. Sabe que é errado, mas pratica para não ficar chato, cede, né, aos irmãos. A gente vê bem essa história, a história de Arão, né? O irmão White fala bem claro que Arão foi um covarde espiritual. E é interessante que a gente vê na história de Arão, né? Arão, quando Moisés pergunta para ele, mas o que é isto? Ele fala, eu joguei as peças de ouro aí e saiu esse burril. Saiu esse ídolo. Misericórdia, irmão. Foi o próprio Arão que fez. Então, irmãos, a gente vê que Arão foi um covarde espiritual. E a irmã White diz que há Arãos entre nós hoje. Misericórdia, que você possa não ser um Arão,
E se você é, se converter enquanto há tempo, louvado seja Deus. E tem um texto aqui, irmão, do Espírito de Profecia, que diz assim, ó: coisa alguma se ganha pela covardia ou pelo temor de que se venha a saber que somos povo de Deus, observadores dos seus mandamentos. Então, irmãos, a gente não ganha nada pela covardia. Está bem claro aqui. Então, essa história que a gente dá um passo para trás, para dar dois para frente, irmãos, não adianta a gente fazer política. A gente não ganha nada com isso. Nós temos que avançar. E o príncipe Emanuel à nossa frente com seu estandarte. Ele é nosso general, ele vai à frente e a gente segue. Ocultar nossa luz, como envergonhados de nossa fé, só resultará em revés. O que é revés? Perda. Então é bem claro, irmãos. Se a gente conhece uma mensagem e a gente fica calado, oculta a nossa luz, só vamos ter perdas. É perdas. Um dia chegou um grande homem, né? Um doutor, um pastor, e disse para nós o seguinte: olha, vocês podem até crer dessa maneira, mas não divulguem, fica para você. Fica para você, não divulga essa mensagem. Aí ele disse assim: eu conheço várias pessoas que creem de um jeito, que creem até contra a nossa doutrina, mas ele fica quietinho na igreja. Irmão, como que pode nós conhecer uma mensagem e ficar quieto? Irmãos, essa luz que nós temos, que Deus nos apresentar e nós não divulgar, isso vira trevas. Ou é um erro essa luz? Então, irmãos, que nós possamos, em nome de Jesus, não ocultar a luz que Deus nos deu. Ou foi o inimigo que deu essa luz para você? Se foi o inimigo, você deve rejeitar. O texto continua: Deus nos deixará à mercê da nossa fraqueza. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 527. Então, irmãos, ocultar nossa luz, ficar quieto, como esse pastor mandou a gente ficar quieto, não fiquem quietos. Não divulga isso, fica sossegado, fica na sua, fiquem em paz. Essa mensagem que vocês têm, não divulguem. E não era uma mensagem contra as doutrinas da igreja, irmãos. É uma mensagem comum, é uma mensagem de justiça pela fé. É a terceira mensagem angélica que a gente acredita, né? Vitória sobre o pecado, a transformação total do ser. E aí mandaram a gente parar de divulgar essa mensagem. Nós não pode parar de divulgar. Porque está escrito: ocultar nossa luz, como envergonhados da nossa fé, só resulta em revés, ou seja, perda. Outra advertência para nós, irmãos. Muitos, quando vai pregar sobre Ellen White e tal, um texto diz assim, ó: ai, é uma escritora americana, uma grande mulher, porque tem medo de pregar abertamente que ela é uma profetisa. Está ocultando a nossa luz. Então, irmão, sabe o que vai acontecer com nós? Nós vamos ter perdas espirituais, misericórdia. Deus nos deixará à mercê da nossa fraqueza. Então, Deus vai nos deixar, irmão, à mercê da nossa fraqueza. E nós cremos que Ellen White é uma profetisa do Senhor. E Deus deu essa mensagem. Que possamos, em nome de Jesus, não ocultar nossa fé, irmãos. Pregar, levantar o estandarte. Se Deus deu uma luz e você tem convicção que você estudou, veio da parte de Deus, divulgue, meu irmão. Divulgue, minha irmã. Tenha coragem do Senhor. Amém? Agora nós vamos ver exemplos de coragem extraordinária, que nós possamos seguir esses exemplos. Olha lá, Jeremias 26, 12 a 15. Então Jeremias falou para todos os príncipes e para todo o povo, dizendo: o Senhor enviou-me para profetizar contra esta casa e contra a cidade todas as palavras que vos ouviste. Portanto, agora emendai vosso caminho e vossos feitos, e obedecei à voz do Senhor, vosso Deus, e o Senhor se arrependerá do mal que pronunciou contra vós. Quanto a mim, eis que estou em vossa mão. Fazei comigo comparecer bem, e a vós satisfazer. Porém, sabei com certeza que se me matardes, trarei certamente sangue inocente sobre vós e sobre essa cidade, e sobre meus habitantes, e sobre os seus habitantes, porque certamente o Senhor me enviou até vós para falar todas as palavras aos vossos ouvidos. Então, irmãos, Jeremias, diante de todos, falou que ele foi enviado por Deus. Eu tenho uma mensagem para enviar para vocês. Se vocês quiserem me matar, vocês é que sabem.
Mas pode ficar sabendo que vocês vão matar sangue inocente. Olha, irmãos, coragem extraordinária. Homem corajoso, Deus deu luz para ele. Deus deu uma mensagem. Ele foi proclamar diante do povo. Isso é uma coragem extraordinária, irmãos. Então nós devemos seguir esse exemplo. Se Deus nos dá uma mensagem, devemos divulgá-la a todos os 4 cantos da terra. Amém? Vamos ver outro exemplo, irmãos, de coragem? Mateus 14, 3 a 4. Pois Herodes, havendo prendido a João, o amarrou e colocou na prisão por causa de Herodias, esposa de seu irmão Filipe. Porque João Batista lhe dizia, não é lícito possuí-la. Então João Batista, por que ele foi preso? Porque ele pregou contra o pecado do rei, contra o pecado de Israel. Ele disse, porque João lhe dizia, e o verso 4, porque João lhe dizia, não é lícito possuí-la. Então João pregou, não é lícito você possuir essa mulher, porque essa mulher é esposa do teu irmão, Herodes. Você está cometendo adultério. Então, irmãos, muitas vezes hoje isso acontece entre nós, entre nosso povo. Muitas pessoas andam em adultério e muitos líderes sabem, mas por que não adverte? Porque tem medo. Tem medo às vezes de perder o cargo, ou às vezes a pessoa que está em adultério, em pecado, tem muitos recursos e aí não quer perder a pessoa. Então, irmãos, nós devemos pegar essa coragem de João Batista, pregar a verdade, deixar consequência com Deus. Prega a verdade, advirta. Se você é um líder da igreja, se você não advertir, toda igreja perde e a culpa recai sobre você, líder, porque você sabe. Se o meu irmão está em pecado e eu não advirto ele, o que acontece comigo? Se esse meu irmão morrer em pecado, o sangue dele recai sobre mim. Então, irmãos, Deus nos deu uma mensagem. Se Deus nos revelou algo, é para nós pregar. Se Deus nos mostrou para advertir alguém, devemos advertir com amor, com educação, mas advertir, porque é a obra do Senhor. Se esse meu irmão está em pecado, toda a igreja perde, toda a comunhão, toda a verdade perde. Se tem um irmão na verdade presente que está em pecado e divulga a verdade presente, ele traz um opróbrio à verdade presente. Então eu devo adverti-lo para a honra e glória do nosso Deus. Não só para advertir, para condená-lo. Isso nunca, nós não devemos fazer. Isso é com Deus. Mas advertir ele para ganhar o meu irmão, para ele se converter. Ele está indo como um cego, indo para um penhasco. E Deus nos usa para tirar a venda dele e mostrar que o caminho é errado. Isso é amor, irmãos. Louvado seja Deus. Possamos ter esse amor no coração. Tem outra coragem extraordinária aqui, irmão, que é bem interessante, está em Daniel. Vocês conhecem essa história, né? Daniel 3, vamos relembrar? Daniel 3, 16 a 17. Está escrito assim, irmãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei, ó Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder-te a questão. Se assim o for, nosso Deus a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente. E ele há de nos livrar de tuas mãos, ó rei. E o verso 18, irmão, vou ler também. Mas se não o for, que saibas tu, ó rei, que nós não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem dourada que tu ergueste. Olha que interessante, irmãos. Então esses rapazes disseram bem claramente. Eles foram ameaçados, né, por Nabucodonosor, acendeu 7 vezes mais a fornalha, forçando eles a adorar a estátua de ouro. Eles falaram, ó rei, fica sabendo de uma coisa, nós não vamos adorar o teu Deus, mas se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Ele vai nos livrar, mas fica sabendo que nós não vamos adorar ao seu Deus, não vamos adorar. Estamos na mão do Senhor. Coragem extraordinária esses rapazes tiveram. Perante aquela multidão, foram os únicos que ficaram em pé. Olha, irmãos, que interessante. E eram jovens, eram rapazes novos. Eles não arrazoaram. Ah, mas só tem nós 3. Puxa, nós somos jovens, perder nossa vida tão jovem. Não, vamos dar meia volta. Deus só quer o coração. Irmãos,
Com certeza tinha pessoas ali ajoelhadas que não acreditavam naquela imagem. E estava com o mesmo pensamento que muitos hoje diz: Deus só quer o coração. Muito cuidado, irmãos, com essas filosofias humanas. Deus quer corpo, alma e espírito, ou seja, todo o ser. Deus quer adoração plena. Então esses 3 rapazes é um exemplo de coragem espiritual. Possamos ter essa coragem espiritual. Quando se levantar esses ídolos perante nós, que possamos não ajoelhar. Muitos hoje estão ajoelhados perante os deuses do mundo, perante a moda, perante o sexo, perante uma alimentação. Estão ajoelhados perante essa estátua, esse ídolo do mundo. Muitos estão ajoelhados no futebol, os ídolos das nações. Então, irmãos, possamos estar em pé, em nome de Jesus, e não se ajoelhar perante esses deuses, esses ídolos do mundo. Amém? E tem outro texto, irmãos, para nós ver, uma outra história aqui. Está em Atos capítulo 4, verso 18 a 19, de coragem extraordinária. Atos capítulo 4, verso 18 a 19. E chamando-os, ordenavam-lhes que de nenhum modo falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro respondeu-lhe, e disseram a eles: julgai-vos se é justo aos olhos de Deus ouvir a vós mais do que a Deus? Outra versão diz assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então os homens aqui, irmãos, que tinham prendido Pedro e João disseram: ó, nós vamos te soltar, mas não fala mais sobre Jesus, não fala sobre essa mensagem. E Pedro se adiantou e disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Muitos homens hoje, irmãos, tentam controlar nossa mente, dizendo: aqui você fala, isso aqui você não fala, isso você pensa, isso você não pensa, isso você estuda, isso aqui você não deve estudar. Irmãos, é inacreditável. Muitos homens hoje na liderança da igreja tentam controlar a mente das pessoas. Andam em casa, fazendo as mentes das pessoas, comprando pessoas com cargo, com tapinha nas costas. Não aceite isso, irmãos. Isso é obra do diabo. Isso é obra do diabo, tentando convencer as pessoas, tentando forçar as pessoas, dando recursos, dando cargos, bajulando as pessoas. Ou então, irmãos, essas pessoas ameaçam as pessoas, ameaçam a consciência. Misericórdia, irmãos, que nós possamos, em nome de Jesus, divulgar a mensagem. Se Deus nos deu uma luz, que possamos divulgá-la pelo poder do Senhor Jesus. Irmãos, não oculte a luz. Se você ocultar a luz que Deus deu, confiou a você e a mim, nós vamos virar trevas espirituais. Devemos pregar. Se hoje, em tempo de liberdade religiosa, irmãos, nós temos medo dos homens, quando chegar o dia que a gente vai correr com os cavalos, que aí é decreto dominical, com perseguição total, irmãos, nós não vamos conseguir. Que Deus possa nos ajudar, irmãos, ser fiel no pouco e o muito Deus vai nos colocar. E tem um texto no Testemunho para a Igreja também, volume 5, página 136, que diz assim, ó, livro da irmã White, inspirado por Deus: quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais olvidada, ou seja, esquecida, for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Presta atenção nessa frase agora, irmãos. Permanecer em defesa da verdade e justiça, quando a maioria nos abandona. Participar das batalhas do Senhor, quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar o calor da frieza dos outros, coragem da sua covardia e lealdade da sua traição. Então, irmãos, o texto é bem claro. Permanecer em defesa da verdade quando a maioria nos abandona, essa será a nossa prova. Muitas vezes, irmão, quando a gente começa a pregar a mensagem que Deus nos mandou, muitos amigos se afastam de nós. Parentes, pessoas que davam tapinha nas nossas costas, pessoas que comiam na nossa casa, comiam no mesmo prato. Essas pessoas se afastam de nós. Por quê? São covardes espirituais, irmãos. Misericórdia.
Jesus tinha 12. Um era Judas, um o traiu. Então, irmãos, muitas vezes entre os irmãos vai ter covardes espirituais. Essas pessoas, irmão, infelizmente, é um opróbrio para a causa de Deus. E a Bíblia fala que os covardes não herdarão o reino do Senhor. Sim, em meio à liberdade religiosa que a gente tem hoje, irmãos, as pessoas não ficam firmes no Senhor. Imagina quando a lei de Deus vai ser anulada, quando a lei de Deus vai ser desprezada, esquecida. E quando houver um decreto dominical, se a pessoa não é fiel hoje com liberdade religiosa, será que vai ser fiel quando todo mundo se voltar contra ele? Misericórdia. Então, irmão, permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona, participar das batalhas do Senhor quando são poucos os campeões, poucas pessoas vão ser vencedores. E a gente tem que ficar, irmãos, firme quando a maioria nos abandona. Essa será a nossa prova. A nossa prova, irmãos, é estar praticamente sozinhos, sem nenhum irmão à nossa volta, sem ninguém dando tapa nas nossas costas. Pode ser que você se levante numa igreja sozinho, pregando a verdade. Aqui eu não estou dizendo, irmão, que a igreja está com a mentira. Eu estou só lendo o texto. Fala aqui, ó, que é bem claro, permanecer em defesa da verdade e justiça. Quando a maioria nos abandona, a maioria é como? A maioria, um exemplo, 90%. Participar da batalha do Senhor, ou seja, pregar a verdade do Senhor, lutar nesse grande conflito espiritual. Quando a maioria nos abandona, essa será a nossa prova. Naquele tempo, irmão, nesse tempo, nós devemos tirar calor da frieza dos outros. Muitas pessoas vão enfraquecer, vai esfriar. Coragem da sua covardia e lealdade da sua traição. Então, irmãos, que Deus possa nos ajudar. Nós possamos, em nome de Jesus, buscar o Senhor, orar mais e ser leal ao Senhor. Ser fiel como a bússola é ao polo. Que Deus possa nos ajudar. Possamos ser fiéis, irmãos. Como a bússola é fiel ao polo. Que possamos ser fiel à palavra do Senhor. Irmãos, infelizmente, aqueles que quiserem viver fielmente padecerão perseguição. Se você está sendo chamado para pregar em todos os púlpitos, se você está sendo chamado para ser um orador principal de tal turma, de tal igreja, muito cuidado. Pode ser que você não esteja divulgando a verdade presente diretamente. Pode ser que você esteja ocultando a luz. Muito cuidado, irmãos. Isso é perda para nós, perda para o reino de Deus. Agora nós vamos ver, irmãos, exortação à fidelidade. Apocalipse 2:10, para que possamos ser exortados para ser fiel até a morte. Apocalipse 2:10, olha o que está escrito, irmãos. Não temas essas coisas que tu sofrerás, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado e tereis tribulação por 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Então a exortação para nós, irmãos, ser fiel até a morte. Seja fiel, como a bússola é ao polo. Seja fiel, não volte atrás, irmãos. Quando alguém te der conselho para você voltar atrás ou ficar quieto naquela mensagem que você acredita, cuidado, isso não vem de Deus. Apocalipse 12, verso 11, diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e eles não amaram as suas vidas até a morte. Então, irmãos, Jesus nos exorta aqui para não amar nossa vida, ser fiel até a morte. Olha que interessante. Então o texto é bem interessante, irmãos. Deus nos dá o testemunho que eles venceram pelo sangue do Cordeiro, e eles não temeram a morte, viveram a fé, viveram a mensagem e deram sua vida por Jesus. Deram suas vidas pela palavra do Senhor que o confiou. Louvado seja Deus. Mateus 16, verso 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Aquele que quiser salvar a sua vida, ser salvo, vai ter que perder essa vida. Muitas vezes vai morrer pela causa do Senhor. Vai ser excluído da igreja, vai sofrer assassinato de reputação,
as pessoas vão te caluniar. E quem perder a sua vida aqui na terra, por minha causa, por causa de Jesus, por causa da sua palavra, vai achar, vai ter vida eterna. Então, irmãos, o que você quer? Quer ganhar vida nessa terra? Quer tomar tapinha nas costas? Quer ser bajulado nessa terra? Vai perder a vida eterna. Mas você quer ganhar a vida eterna? Vai perder a vida aqui. Vai ser perseguido, vai ser enxortado, vai ser caluniado e muitas vezes vai até morrer pela causa do Senhor. Aí você vai ter vida eterna. Você vai estar escondida em Cristo Jesus. Então qualquer um que pregar a verdade, ser fiel até a morte, Jesus vai confessar nós diante do Pai. Jesus vai dizer: esse é meu filho, esse eu morri por ele, Pai. Esse foi aquele que pregou a mensagem que eu confiei a ele. Esse foi fiel até a morte. Esse pode entrar no reino dos céus. Essa pessoa foi fiel. 1 Pedro 3,14 diz assim a palavra de Deus: mas se sofredes por amor à justiça, felizes sois vós, e não temais o temor deles, nem fiqueis perturbados. Então, irmãos, a palavra de Deus dá uma exortação de fidelidade aqui. Se a gente está sofrendo porque fomos fiel à palavra do Senhor, pode ficar feliz. Ó. Não precisa ficar perturbado. Não tem mais eles. O que eles podem fazer conosco? Matar somente nosso corpo. Mas eles não podem destruir a nossa fidelidade. Você sabia que Satanás não pode forçar nós a pecar? Satanás e todos os homens desse mundo não podem forçar a nós ser infiel a Deus. A decisão é nossa. A decisão é somente nossa. E o último texto aqui, irmãos, para uma exortação à fidelidade para nós, diz assim, está em 2 Timóteo 1,7, que diz assim, ó, Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Então, irmãos, é bem claro aqui, a palavra de Deus diz bem claramente que Deus não nos dá um espírito de medo. Os medrosos, os tímidos não entrarão no reino dos céus. Então, irmãos, quando o Espírito Santo fala no nosso coração, ele nos capacita, ele nos dá coragem. Muitos homens no passado morriam em fogueira, muitos foram apedrejados, muitos foram enforcados, decapitados ou afogados, mas ficaram firmes no Senhor. Crianças, jovens, mulheres, homens, idosos, ficaram firmes no Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo deu coragem para eles, coragem extraordinária. Eu tenho alguns livros aqui, irmãos, que é bem interessante, que os irmãos podem encontrar esses livros. Então, irmãos, livros que falam da fé de homens no passado, ali na Idade Média, que foram fiéis. Os anabatistas, os valdenses. Olha um livro bom. Não vim trazer paz. Olha que lindo livro, irmãos. Olha que benção. Outro livro também, ó. Os irmãos, ó. O Espelho dos Mártires. É um livro muito bom que vai falar da Idade Média. Homens que foram fiel. Homens que tiveram fidelidade ao Senhor. Homens e mulheres, né? O Evangelista Acorrentado, um livro muito bom, que mostra histórias de pessoas reais que viveram, foram fiéis até a morte, que viveram a mensagem, né? Louvado seja Deus. Fogo na Colinas de Zurique. Olha, irmãos, que interessante esse livro. É um povoado ali em Zurique que viveram a fé. Moraram ali nas montanhas e foram fiéis, foram perseguidos, mas viveram a mensagem, foram fiéis até a morte. Outro livro bem interessante, Não Amaram Suas Próprias Vidas. Esse livro, irmãos, é bem interessante, que é a vida de um povoado valdense. Uma família inteira foi perseguida, um povoado, e teve crianças que foram fiéis até a morte. Olha que interessante. Então esse livro vale a pena ler, todos esses livros que eu estou falando para os irmãos. Outro livro bem interessante, irmãos, Incendiados por Cristo, olha lá, falando dos mártires ali na Idade Média. Eu não vou mostrar mais outros livros, tem outros livros aqui, irmãos, como Heróis da Fé, da CPAD, muito interessante esse livro. Outro livro aqui também, irmãos, O Reino que Alvoroçou o Mundo, né? O povo ali, os primitivos cristãos que alvoroçaram o mundo, né?
trouxe um alvoroço ao mundo que foram fiéis a Jesus, fiéis à sua palavra. E entre outros livros, né, irmãos? Então, irmãos, possamos ser fiéis, né, à palavra de Deus. Homens passaram por essa estrada. Então essa estrada foi palmilhada por outros irmãos, né? Irmãos de carne e osso, né? Possamos ser fiéis também. Então a história que eu li lá no início do Nikita Khrushchev diz assim, ó, chefe da União Soviética falou diante de 5.000 delegados presentes no 10º Congresso da União Soviética. Para o choque dos delegados reunidos, ele revelou um catálogo de crimes de Joseph Stalin e severamente denunciou o ditador. Stalin morreu em 1953 e nasceu em 1879. Enquanto Khrushchev detalhava a atrocidade de Stalin, uma voz gritou: "E o que você estava fazendo, então, camarada Khrushchev?" Então, quando Nikita Khrushchev estava pregando, estava relatando as atrocidades de Stalin, então levantou uma voz ali no meio de 5.000 pessoas e disse: "O que você estava fazendo então, camarada Khrushchev, quando Stalin estava fazendo toda essa atrocidade?" E aí Khrushchev parou, baixou o discurso e olhou intensamente para a multidão. "Quem disse isso?" Ele rugiu. "Quem disse isso?" 5.000 delegados congelaram em seus assentos, muito assustados para se moverem. O vasto salão foi arquivado com um silêncio mortal de medo. Então Khrushchev relaxou e falou novamente: "Isso é o que eu estava fazendo." Ou seja, moral da história, irmãos, Khrushchev não se levantou contra o Stalin por medo. E muitos hoje, irmãos, não se levantam com a mensagem, às vezes vê um erro na igreja, não se levantam contra esse erro porque tem medo. Medo de perder o cargo, medo de perder o prestígio, medo até de ser expulso da igreja, ser excluído. Então, irmãos, que possamos, em nome de Jesus, pedir ao Senhor, o Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo nos dá coragem, coragem extraordinária. Peça para Deus, se você não tem coragem, peça para o Senhor: "Senhor, me dá coragem, me ajuda a ser um homem corajoso." E tem uma frase que se atribui muito a Martin Luther King, que diz assim, ó: "O que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, ou desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons." Olha que frase, irmão. Que frase significante para nós hoje. O que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, daqueles que cometem atrocidade dentro da igreja, que cometem pecado franco e aberto. Meu medo não é esse. Meu medo é daqueles irmãos que crê na verdade presente, que prega a verdade presente, que diz ser adepto à verdade presente, mas fica em silêncio. Quando vê coisas erradas, não falam. Quando vê algum pastor cometendo algum pecado, pregando alguma mentira, ninguém se levanta contra. É esses que a gente deve temer, irmãos. Irmãos que no tempo da atrocidade, no tempo que deve se levantar, ele fica em silêncio. Esses a gente deve temer. Nós devemos temer até de nós, quando somos covardes. Quando a gente é covarde espiritual, pedir para Deus coragem extraordinária, porque isso é terrível, irmãos. O último texto para nós fechar, que está em Testemunho para a Igreja, volume 3, página 280, que diz assim, ó: "A indiferença e a neutralidade em uma crise religiosa é considerada de Deus como um crime grave e igual ao pior tipo de hostilidade contra Deus." Então, irmãos, a indiferença ou a neutralidade. Ficamos neutros. Não vou nem tomar decisão para o lado de X ou para o lado do Z. A indiferença e a neutralidade, irmãos, é considerada por Deus como um crime grave, igual ou pior tipo de hostilidade contra Deus. Olha que interessante, irmãos. Então, se você é neutro, se você em tempo de crise fica calado, para Deus você comete um pecado grave, igual ou pior do que hostilidade contra Deus.
Então, irmãos, que Deus possa nos ajudar, que nós possamos ter coragem do Senhor, buscar o Senhor. Espírito Santo, me dê coragem para fazer a obra do Senhor, para divulgar aquela luz que Deus me deu e para advertir o erro. Devemos chorar e gemer, como está em Ezequiel 9, mas também falar. Esses vão ser selados por Deus, porque a palavra de Deus diz assim, irmãos: ide por todo mundo, pregai o evangelho. No texto não fala para nós, na igreja você fica quietinho, mas no mundo você pode divulgar. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. E nossa mensagem, as 3 mensagens angélicas, e uma delas é a terceira mensagem angélica, que é a vitória sobre o pecado, a transformação total do caráter aqui na terra. Em nome de Jesus, que Deus possa nos ajudar, que possamos ter coragem espiritual. Vamos orar ao nosso Deus, aqueles que puderem. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graças te damos pela tua misericórdia, pelo teu amor, porque até aqui tem nos ajudado. Obrigado pela liberdade religiosa que temos, Deus. E ajuda-nos, Senhor, nessa liberdade, pregar a tua mensagem como ela é. Dá-nos força física e espiritual. Que o Espírito Santo nos capacite, nos dê coragem, Deus, para revelar a tua palavra nos 4 cantos da terra. Pelo teu poder, pela tua misericórdia, e nos perdoe nossa covardia espiritual, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém.